Olá, pessoal! Tudo bem por aí? Olha que reflexão poderosa, olha que coisa maravilhosa. Eu vou ler com vocês aqui para a gente transmitir na mesma sintonia, no mesmo ritmo. É uma metáfora, uma história metafórica, né? Só para servir de exemplo para a gente, mas ela toca de qualquer forma. Uma senhora passava todos os dias por uma estrada para buscar água. Em um momento da estrada, havia muitas pedras. E todos os dias a senhora passava por cima de todas essas pedras, e isso fazia o caminho ficar mais demorado, mais cansativo e mais perigoso. Um dia a senhora escorregou e torceu o pé nas pedras. Sentiu uma dor tão grande que seu grito pôde ser ouvido na fazenda que ela morava. Não demorou muito, seu filho chegou a ela e ela o disse: Vamos tirar todas essas pedras desse caminho, me ajude. As emoções e os sentimentos nos fazem agir. Se a senhora não tivesse caído e sentido dor, as pedras ainda não continuariam lá. Ou seja, se ela não tivesse se machucado, se a dor não tivesse chegado nela, certamente ela continuava passando por essas pedras. Então, a reflexão é: nem sempre a dor é algo ruim. O que ou você tira as pedras do seu caminho, ou você desvia delas. A escolha é sua, o poder é seu. Então, a inteligência emocional, ela trabalha exatamente essa linha de ação. Eu identificar quais são os meus problemas, quais são as pedras que estão no meu caminho, e eu entender que em determinados momentos eu vou ter que tirar essa pedra, e em outros momentos eu não consigo tirar, eu vou ter que desviar. Mas o meu caminho tem que percorrer. A senhorinha continuou buscando a água dela e retirou as pedras do caminho. Mas o nosso modelo automático de vida, o nosso modo automático de ver a vida, de viver a vida, nos faz convivermos com pedras o tempo inteiro, correndo o risco de torcer o pé e se machucar. Então, essa reflexão de hoje, para a gente começar a nossa aula de inteligência emocional. Sejam muito cuidadosos e muito atenciosos com as pedras que estão nos seus caminhos, nos nossos caminhos, sejamos nós, né? O Daniel Goleman, que é o rei, a pessoa mais reconhecida aí no mundo, quando o assunto é inteligência emocional. E ele diz o seguinte: criar motivações para si próprio e de persistir no objetivo apesar dos percalços, de controlar impulsos e saber aguardar pela satisfação dos seus desejos, de se manter em bom estado de espírito e de impedir que a ansiedade interfira na capacidade de raciocinar, de ser empático e ser autoconfiante. Isso é inteligência emocional. Mas vamos detalhar um pouco mais. Muito poderosa essa informação, muito bacana essa definição do Daniel Goleman, que é um fantástico, uma referência aí na área de inteligência emocional. Inclusive, o livro dele está aqui, que eu vou recomendar para vocês. Eu vou postar ele no Instagram também, tá? Poderosíssimo livro dele. É esse livro aqui. Muito interessante, capa azul. Vocês jogaram na internet e vocês vão ver o preço dele, é R$ 39. Deve ser mais ou menos isso, costumo achar até mais barato. Mas eu recomendo a leitura e realmente vai fazer uma diferença muito grande para vocês. Eu tenho absoluta certeza que no final dessa aula vocês vão perceber o tanto que a inteligência emocional tem que fazer parte da nossa vida pelo mundo que nós estamos vivendo. Esse é o Daniel Goleman. Então vamos reforçar aí essa definição dele? Vamos lá. A inteligência emocional é a capacidade de identificar e lidar com nossas emoções, criar habilidades para gerenciar as respostas na sociedade, na família, no trabalho e tornar o processo mais consciente, mais equilibrado. Simples assim. Essa habilidade emocional é necessária para que toda a nossa sociedade. Por quê? Porque envolve capacidade de lidar consigo e respeitar a diferença com os outros. Então, olha só que coisa mais interessante, né? A inteligência emocional, ela é uma competência, é uma habilidade que, conforme nós já conversamos essa semana, é indispensável para o ser humano e nós nunca nos preocupamos com esse conhecimento, com essa habilidade. Essa habilidade, eu acredito que muitas pessoas, assim como eu, nunca aprendeu isso na escola, nunca aprendeu isso numa formação escolar. Eu sou de uma geração que estudou em várias escolas, estudei escola particular, estudei escola pública, e assunto de desenvolvimento pessoal nunca foi comentado, nunca foi preparado, era simplesmente assuntos técnicos, e a gente não tinha conhecimento de coisas internas, né?
E hoje a inteligência emocional mostra para a gente que se você não sabe lidar com as suas emoções e as suas reações, o mundo vai ou abrir a porta para você ou fechar as portas para nós, para qualquer um de nós. Então, vejam só que a importância disso, que isso tem na nossa vida no atual momento, né? Olha só o que a inteligência emocional trata dentro do seu contexto. Eu crio aqui, ó, mas e aí, o que é a inteligência emocional? A inteligência emocional, ela é sustentada por esses 4 pilares. O que são esses pilares? A competência pessoal, e o primeiro pilar da inteligência emocional é autoconhecimento. Olha só como é que a gente vai linkando as informações agora, né? É o que eu vejo em mim, autoconhecimento. O que eu faço com minhas emoções é a autogestão ou gestão das emoções. E o que é competência social? É através do meu autoconhecimento e da minha gestão das emoções, eu consigo transmitir ou entender às pessoas aquilo que realmente elas são, ou aquilo que elas talvez nem sabem que são, mas eu consigo perceber. E eu faço nisso tudo uma gestão de relacionamento. Eu trato os meus relacionamentos de uma forma bem mais produtiva e bem mais poderosa, bem mais frutífera, bem mais interessante e até agradável, né? E olha só que coisa mais fantástica. O que geralmente nós acostumamos, ou a gente costuma viver com determinadas realidades e leva para a vida inteira, né? A grande maioria das pessoas, às vezes, buscam entender como lidar com as pessoas difíceis, sem considerar que todos nós também somos pessoas difíceis. Quem falou que somos perfeitos? Quem falou que a nossa relação com o outro, que as minhas falas são perfeitas, que as minhas condutas são perfeitas, que eu tenho os raciocínios corretos, perfeitos? Não existe essa perfeição em ninguém. Só que nós jogamos para o mundo externo aquele problema que às vezes está dentro de mim, dentro da minha realidade. Então, quando eu consigo trabalhar esses 4 pilares, que nós vamos abraçar e falar de cada um deles daqui a pouco, eu consigo ter mais condição de transmitir, de levar a minha vida, de conduzir a minha vida de uma forma mais equilibrada, porque eu tenho aqui todo o necessário, todo o conhecimento necessário para que eu tenha uma vida com inteligência emocional, né? Então, olha só, por que esse assunto de autoconhecimento, ele sempre me despertou? Porque foi a partir dele que eu adotei algumas medidas, algumas atitudes na minha vida que realmente me ajudaram muito e estão me ajudando até hoje. Então, o pilar da inteligência é o autoconhecimento. Eu começo a me conhecer, saber como eu faço com as minhas emoções, como eu controlo as minhas emoções, para eu realmente voltar para o mundo externo e trabalhar com o mundo externo. Isso é muito fantástico, né? Então, guardem isso aí, os 4 pilares da inteligência emocional: autoconhecimento, autogestão ou gestão das emoções, empatia e gestão de relacionamentos. E vamos falar de cada um deles agora. E o autoconhecimento dentro da inteligência emocional é entendido da seguinte forma: às vezes achamos que somos o que não somos. Converse com as pessoas de sua confiança e peça informações sobre você. Anote isso e depois você com você mesmo analise realmente se aquilo que as pessoas te disseram tem sentido, tem significado. São simplesmente 2 perguntas que você pode fazer para as pessoas que você conhece, que você tem confiança, né? Porque o ideal é que você dê credibilidade para esse feedback, para essa informação, porque isso pode ser um direcionador para você melhorar suas emoções, para você identificar as emoções que você tem transmitido com maior frequência. E quem melhor do que isso para realmente te falar? É a pessoa que você convive mais com ela, que você tem uma confiança para ela, e se abrir para conversar com essa pessoa. Então, autopercepção é exatamente a possibilidade de perceber quais são as emoções, quais são as atitudes, os comportamentos que eu mais tenho e que talvez te faça bem ou talvez te faça mal. Então, sente perto da pessoa que você considera, seu filho, seu marido, sua esposa, seu neto, seu irmão, seu pai, sua mãe, que seja uma pessoa totalmente íntegra e que você confie nela. Faça essas 2 perguntas para ela. Talvez é difícil identificar, mas é bom ouvir das pessoas aquilo que você é bom e é também inteligente ouvir das pessoas aquilo que realmente talvez não é bom em você, não é bom em mim, porque isso é inteligência emocional, programação mental positiva, né? Então, isso aqui é muito importante fazer no nosso dia a dia. Ao final do dia,
registre os padrões de comportamento que você tem e o que esse comportamento condizem com seus sonhos e os seus desejos. Por que que isso é importante? Porque isso te leva à percepção de que aquilo que eu estou falando, o que eu estou fazendo, não condiz com o que eu quero para a minha vida. Volta a reforçar a questão das coisas que nós temos no nosso dia a dia que não condizem com aquilo que a gente deseja. E olha assim, eu dou 2 dicas muito interessantes hoje. E isso é muito usado no processo de coaching que eu estou trazendo para vocês aqui com exclusividade. Dica poderosa 1. Responda essa pergunta durante 21 dias. Sabe por que 21 dias? Porque, naturalmente, o nosso cérebro, ele tende a transmitir as nossas ações de 21 dias sequenciais em um hábito. Então, por que que isso é importante? Você vai escrever na sua agenda por que o dia de hoje valeu a pena. Essa ação, ela é simplesmente para quê? Qual que é o objetivo dessa ação? Por que o dia de hoje valeu a pena? É simplesmente pela seguinte questão. Se valeu a pena, foi positivo. É algo positivo que eu fiz. Se você registrar o que é positivo durante 21 dias, você programa sua mente, você programa seu cérebro para gerar ações positivas o tempo todo. Ah, não vai ter coisa negativa na minha vida? Não estou falando isso. Você vai programar o seu cérebro para fazer coisas positivas ou para falar coisas positivas, porque isso vai virar um hábito. E a dica número 2, olha aí para vocês verem. Anote na sua agenda durante 21 dias 3 coisas que você vai fazer no dia seguinte para você melhorar. Então, veja só que coisa bacana, como é que é fantástico. Isso é ferramenta, tá, pessoal? Ferramenta de desenvolvimento pessoal. Dica 1, responda no final do seu dia por que seu dia valeu a pena. É certo que você vai responder algo positivo. E a dica poderosa 2 é a seguinte, nesse mesmo momento que você está registrando a importância do dia, você vai colocar no dia seguinte 3 ações que você vai fazer que condizem com aquilo que você quer melhorar em você, de acordo com o que as pessoas te disseram, ou de acordo com aquilo que você mesmo sente de você. E aí, por que que eu registrei aqui? Você precisa ter uma agenda. Sabe por quê? Porque todas as pessoas que têm autodesenvolvimento, todas as pessoas que se autodesenvolvem, elas têm uma agenda, um diário de controle das suas vidas. A minha agenda, ela fica 24 horas comigo, aliás, só quando eu não durmo, mas ela está quase do meu lado quando eu durmo, ela fica do lado. Porque isso é uma forma de você organizar a sua vida, administrar a sua vida. A agenda não faz parte só de profissional que trabalha fora de casa, não. Dentro de casa também, isso é organização, sabe por quê? Para você não se perder nos ladrões de foco, para você não se perder nos fatores de distração, porque se está registrado, eu me sinto comprometido a colocar o que está aqui. E isso gera o quê? Sensação de realização. Ok? Ficou claro aí a questão do autoconhecimento, da autopercepção, diário das emoções? Então, só para refrisar, porque isso é muito interessante, vocês colocarem isso em prática. Converse com as pessoas que você confia e abra sua mente, perceba a necessidade dessa ação e faça isso acontecer. Sente perto das pessoas que você confia, de uma, duas ou uma só, o que você achar melhor. Pergunta em que ela mais te admira e pergunta o que ela menos te admira. Gere um diário de ações na sua agenda. Em todo dia, no final do seu dia, você vai escrever por que o dia valeu a pena. E no dia seguinte, você vai colocar 3 ações que condizem com aquela realidade que você quer mudar na sua vida. Ficou claro isso? Tá bom para vocês assim? Me ouviram bem? Boa noite, Rosineide. Tudo bem? Estava terminando de assistir a aula 3. Muito bom. Só gratidão. Obrigado, Rosineide. Vocês entenderam aí? Tá tudo bem? Tá bom. Entenderam aí a dinâmica aí do autoconhecimento, essa atividade aí? E repito, definam o horário e definam essas 2 dicas poderosas para manter isso durante 21 dias, tá? Durante 21 dias, vocês mantenham essas 2 ações e vocês vão ver o resultado final que isso vai ter. Vocês vão ver que os ladrões do foco vão sair das suas vidas. E vocês vão ver a importância que isso tem. Sabe por quê? Porque quando você começa a gerar a sensação de realização e a sensação de merecimento, você não quer perder isso mais não, você quer dar sequência. E aí vira um hábito, vira uma programação mental positiva e você,
deslancha na vida para outras coisas. Gente, não é simples assim como algumas pessoas pensam. Isso é fácil, mas não é simples, porque gera um resultado maravilhoso na vida da gente, tá? É dica poderosa de autodesenvolvimento. Dica de coach aí, tá bom? Vamos para a segunda. Então, esse é o primeiro pilar da inteligência emocional, em que eu passo para vocês 2 dicas poderosas aí. Vamos em frente. Gestão das emoções é o segundo pilar. Aliás, na verdade, é um dos pilares, né? Não tem uma sequência absoluta, mas é só para a gente entender aqui. É o pilar 2 que eu coloquei aqui. Autogestão ou gestão das emoções? Capacidade de controlar as emoções e evitar reações automáticas e agir de forma impulsiva. Às vezes, nem sempre controlamos o que vamos sentir, mas somos capazes e podemos aprender a controlar. Como que eu vou fazer isso? Está aí do lado. Como que eu vou controlar a minha impulsividade? Como que eu vou controlar uma reação que pode me trazer um problema? Porque a impulsividade, na maioria das vezes, ela te traz problema. Inclusive, muitas das coisas que as pessoas fazem por impulsividade, passa segundo, depois ela já arrependeu. E aí já pode ser tarde demais. O que significa isso? Gestão das emoções. E eu vou dar um exemplo porque que isso está sendo tão comentado, porque que a inteligência emocional está sendo tão comentada dentro das organizações, dentro das empresas e na nossa vida. Eu falei um tempo atrás, não sei se foi numa live, que eu tive na minha vida muitos líderes que eram pessoas que não tinham essa competência emocional. Eram pessoas que tinham uma conduta daquela época, daquele momento. Gritava, xingava, falava palavrão, humilhava as pessoas na frente dos outros, né? Esse tipo de gestão, no passado, não é que ela funcionava, ela se tornou um hábito. As pessoas se acostumaram com esse tipo de liderança, esse tipo de realidade. O chefe ou o líder, naquela época, a gente chamava de chefe, era a pessoa que mandava, e nós éramos pessoas que obedecíamos. Só que hoje as coisas mudaram. Hoje as empresas não estão preocupadas com esse tipo de liderança, por quê? Porque a liderança que trabalha com essa linha de ação, de impulsividade, de agressão, de xingo, de desmerecimento das pessoas, é a liderança que está trazendo resultado ruim para as empresas, porque as empresas são pessoas. E se as pessoas não estão felizes, o que acontece com a empresa? O resultado dela não vai bem. Então, por isso que um dos motivos grandes da inteligência emocional ser uma competência do trabalho, ser uma competência do ser humano hoje, traz para a pessoa uma formação de consciência que ela tem que aprender a lidar com as emoções dela. E olha só como é que a gente consegue controlar a gestão das emoções, só para a gente dar sequência. Nem toda emoção que nasce dentro da gente, né, deve sair de forma impulsiva, porque reações exageradas podem causar problemas gravíssimos. Acabei de falar isso aqui, né? Então, como é que eu faço para mim poder controlar o meu impulso, né? Para mim não gerar reações impulsivas e isso me trazer um prejuízo. Primeira coisa, se você tem um conflito com a pessoa, está em discussão, se a pessoa te provocou de alguma forma, se a pessoa trouxe alguma realidade para você que te incomodou e você sentiu a emoção subir, você sentiu que o nível de raiva está subindo, você tem que manter o controle e fazer a seguinte pergunta, né? Pede essa pessoa para repetir o que ela disse. Automaticamente essa pessoa vai reduzir o tom de voz com você. E é muito natural. Quando a pessoa te responde mal ou te agride, se você pedir de novo a resposta com cautela, ela não vai repetir no mesmo tom. Certamente ela vai baixar o tom. E automaticamente você entra em equilíbrio com ela. Segundo, faça perguntas. Enquanto ela responde, você pergunta. Sua reação brusca vale a pena. Na verdade, enquanto você faz a pergunta para ela, você também se pergunta se vale a pena você reagir bruscamente ou impulsivamente. Sabe por que esse tempo é importante? Olha aí embaixo, no terceiro item aí. Por que essa pausa é importante? Porque o tempo que você tem para respirar, oxigenar o seu cérebro e levar a ação emotiva para o lado racional do seu cérebro. E por que as pessoas agem impulsivamente? Gente, tudo nessa vida é hábito. Por que as pessoas são impulsivas às vezes? Porque ela se tornou um hábito. Então é o seguinte, quando a gente adota esse hábito da impulsividade, esse hábito de reagir rapidamente, é um hábito que a pessoa cria baseado em alguma coisa que ele já fez, que ele já vem fazendo. E se essa pessoa reage impulsivamente comigo,
e eu reajo impulsivamente com ela, qual que é o fim que isso vai ter? Vai ter um fim que não vai ser nada bom. Então, essas orientações aqui condizem com a seguinte realidade. Eu reajo impulsivamente, talvez por um hábito, mas a pessoa que está do lado de lá, se tem gestão da emoção controlada, sabe o que significa isso, ela vai querer ganhar um tempo para o organismo dela se preparar, respirar, para oxigenar a parte racional do nosso cérebro, que é ela que é a parte que realmente, nas decisões, tem um papel super importante. Então, olha só o que a gente finaliza aqui embaixo, ó. Esse tempo que eu preciso para respirar, que eu preciso para trocar a informação da mente inconsciente para a mente racional, da mente emocional para a mente racional, é o tempo que eu falo, não vale a pena, porque isso não vai me trazer coisa boa. E aí você recua, né? Então, é uma prática, é uma coisa que a gente costuma fazer. Vou dar um exemplo aqui que já aconteceu comigo. Eu fiz um curso de inteligência emocional muito tempo atrás, eu guardei essa frase, e eu guardei esse estado, né? A instrutora falou a seguinte questão: inteligência emocional é o seguinte, você está num trânsito, o trânsito está caótico, está travado, você tem horário para chegar, mas o trânsito está parado. Naquele presente momento, vai adiantar gritar, vai adiantar buzinar, vai adiantar xingar? Muitas das vezes, a pessoa não para pensar e ela faz. E aí, quando você está em completo equilíbrio com você mesmo e vê uma pessoa agindo dessa forma num trânsito, automaticamente aquilo chama a sua atenção, você fala, não, que legal, que coisa desagradável, que coisa inútil, porque não vai resolver o que ele está fazendo. Então, inteligência emocional, resumindo as palavras da gestão da emoção, eu tive um agente estressor, recebi um motivo de estresse, um motivo de elevar a minha sensação de emoção. Eu paro os minutos e segundos, respiro e falo assim, será que vale a pena eu reagir? Isso é inteligência emocional. Olha que coisa maravilhosa. E aí, olha só essa frase que eu marquei embaixo nesse quadrinho branco. Sabe aquelas pessoas que falam que têm personalidade forte, né? Que têm personalidade forte? E essa é a desculpa que eles têm para ser reativo e grosseiro, desagradável com as pessoas, porque eles não sabem controlar suas emoções. E aí, o que acontece com eles? Eles se tornam pessoas que criam isso como hábito. Sabe por que a pessoa cria isso como hábito? Porque ela não sabe conduzir isso de outra forma. E aí eu vou falar com vocês por que ela não sabe, porque muitas pessoas não sabem, que criam isso num hábito. E aí eu pergunto para vocês, será que tem alguém que é grosseiro, que tem personalidade forte, que é direto, como dizem aí, será que ele gosta que as pessoas sejam grosseiras com ele? Será que existe alguém nesse mundo que gosta de ser grosseiro, de receber grosseria, receber coisas desagradáveis? Será que existe alguém que fica feliz por receber tratamento de forma grosseira? Não existe. Então, se a pessoa, às vezes, é reativa, grosseira, desagradável, é porque ela infelizmente, ela tem baixa inteligência emocional. E aí, ela transmite para o ambiente que ela está, para o relacionamento que ela está, uma forma muito grosseira e acaba desagradando quem convive com ela, né? Entenderam, gente? Que coisa fantástica que é isso aqui? Gestão das emoções, respiração, transmitir a imagem do racional, do emocional para o racional. Isso faz você reagir de forma diferente. Sai de perto do agente estressor, a discussão está muito acalorada, você sai de perto, você respira, porque você vai levar a reação para a emoção. Então, é muito importante a gente trabalhar nisso. Por quê? Porque os agentes estressores, eles sempre vão existir na nossa vida. E a nossa capacidade de lidar com isso que realmente está fazendo a diferença e faz a diferença, né? O outro pilar é a empatia, né? Empatia é a capacidade de se colocar no lugar do outro. Não é só isso, é mais profundo do que isso, né? É a habilidade mais importante para lidar com os relacionamentos. Então, mais um pilar aí da inteligência emocional é a empatia. Como que eu consigo ter empatia? Como é que as pessoas conseguem entender que eu sou uma pessoa empática ou que eu sou empático? Como é que eu consigo despertar e desenvolver essa habilidade em mim? Primeira coisa é saber ouvir. Todos nós gostamos de contar a nossa história, né? Automaticamente gostaríamos de ser ouvidos. Ouvir é deixar alguém falar sem interromper, sem querer dizer a sua opinião, nem se opor ao que a pessoa está falando enquanto ela está falando. Isso é um poder maravilhoso, porque já aconteceu eu acredito que muitas pessoas já viveram isso, de estar conversando com alguém e a pessoa não te permite
terminar a fala. Ela te interrompe no meio e ela começa a falar em cima de você, e ela começa a cortar seu assunto, ela começa a discordar de você no meio da fala, ela começa a questionar, mudar o assunto. Então, isso é muito desagradável para um diálogo, né? Então, empatia, gente, primeira coisa que como a gente desenvolve ela, é sabendo ouvir as pessoas. Isso não é difícil, sabe por quê? Porque se nós gostamos de contar nossa história, ou contar algo, as pessoas também gostam de contar. É uma troca muito saudável, essa troca de audição, de comunicação. O julgamento. Não julgue. Se você quer ser empático, sua opinião às vezes não importa. Às vezes não importa. Permita que a pessoa tenha a chance de se explicar. Eu sempre digo isso. Eu costumo não conduzir a conversa quando eu estou conversando. Eu prefiro ouvir e depois eu coloco o meu ponto de vista, se a pessoa permitir. Ou eu peço permissão para colocar minha opinião. Porque às vezes a minha opinião para ele não importa, ela quer simplesmente conversar comigo para desabafar, para não ouvir julgamento. Como eu acabei de falar agora há pouco sobre as 2 perguntas do autoconhecimento. Você vai fazer 2 perguntas para a pessoa, mas você quer ouvir dela o quê? A realidade. Você não quer ouvir um julgamento. Se ela não souber te ouvir, ela vai pegar aquele gancho e vai começar a te dar muito tapa para te mostrar que é alguma coisa que não está legal, mas não é assim que tem que ser. É uma conversa sem julgamento. Ouvir sem julgamento. Isso é muito bom, sabe por quê? Porque gera confiança, gera conexão, gera relacionamento. E nós, no mundo atual, precisamos ter pessoas que nos escutam, que entendem nossas dificuldades. Por que o coach está sendo um processo tão evolutivo, tão procurado? Porque as pessoas estão buscando alguém para ouvi-las, sem julgamento, sem caracterização de incompetência, incapacidade. Não, é ouvir para tentar me dar uma dica, me dar uma saída para onde eu vou, o que eu faço, por que eu não consigo evoluir. Por esse motivo, o coach está sendo um processo tão rico e tão poderoso, que a gente não está conseguindo conduzir essas coisas de forma normal mais, e nós vamos falar disso daqui a pouco. Por quê? Busque entendimento. É o terceiro item para a gente ter um pouco, trabalhar nossa empatia, nossa habilidade de empatia. Tente entender a necessidade por trás do comportamento. Não precisa concordar, mas identificar a necessidade dela é fundamental. Por que a pessoa age de tal forma? Ouça, entenda, perceba, busque, extraia dessa pessoa algo a mais para ver se ela consegue despertar para você. Talvez ela está num momento de sofrimento ali, de dor, mas ela não tem liberdade para falar. Ela tem medo de ser julgada. Ela tem medo de expressar a fraqueza dela. Então, quando eu sou empático, eu sou capaz de olhar nos olhos dela e falar: eu estou aqui para te ouvir, sem julgamento, eu quero entender a sua história para saber como eu posso te ajudar. Isso é muito bacana. E o processo de coach faz isso, mas eu preciso ser coach para ouvir as pessoas? Não. Eu preciso ser coach para não fazer julgamento das pessoas? Não. Eu preciso ser coach para entender um pouco mais da vida do outro e saber como eu posso te ajudar? Ou como você pode me ajudar? São situações que nós deveríamos ter no nosso dia a dia como prática, mas infelizmente a gente não faz isso. A gente vive no automático. Então, por que a inteligência emocional vem com essa energia toda? Porque são necessidades básicas do desenvolvimento pessoal, do desenvolvimento humano. Tem coisa mais básica do que você sentar com a pessoa que você tem convivência, ou que você não tem, e querer ouvir essa pessoa, e essa pessoa sentir confiança em você. Que coisa maravilhosa. E por que a gente não faz isso? Por que a gente nunca praticou? É porque nós não fomos educados para isso. Nossas escolas não ensinaram isso para a gente. A nossa educação não foi baseada nesse patamar, e é por isso que o mundo está trazendo a gente um monte de mudanças, porque essas coisas não eram da nossa realidade. Entenderam? Então, pessoal, olha só, empatia. Sejamos pessoas com mais capacidade de, além de se colocar no lugar do outro, saber ouvir, não julgar e buscar entendimento. Por que as pessoas agem dessa forma? Será que não é medo? Será que não é receio de transmitir uma fragilidade, uma fraqueza? Por que as pessoas são tão reativas? Por que as pessoas são grosseiras? É porque elas não sabem que existe inteligência emocional, que ela consegue controlar as emoções dela. Eu sou assim, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Isso não existe, né? Não existe. O quarto pilar da inteligência emocional é sociabilidade. Daniel Goleman afirma que nossas habilidades sociais, os nossos relacionamentos,
afetam todas as áreas das nossas vidas, né? E é por isso que eu fiz uma live um dia falando só sobre relacionamento. E não tem... Eu acho que isso é uma das maiores verdades que a gente pensa, que a gente tem na nossa vida, e nunca nós paramos para analisar isso friamente. Às vezes a gente acha que o relacionamento ele tem que ser assim, eu tenho que continuar vivendo com isso. E não é por aí, né? Quando eu busco evolução para mim, eu quero que a pessoa que tem relacionamento comigo, pelo menos, se esforce também para se evoluir. Senão vai ter um desencontro aí, a gente está falando de diferenças que talvez podem ser prejudiciais. E olha só, pessoas que entendem suas próprias emoções, que têm inteligência emocional, são mais capazes de tomar boas decisões sobre suas vidas, como, por exemplo, com quem se casar, como lidar com problemas com o chefe, com um colega de trabalho, como trabalhar, como ajudar a família, como construir uma profissão nova, como fazer uma empresa crescer, como ser o melhor empreendedor, como trabalhar empreendimento, que eu vou... Entendendo como é que o relacionamento e a sociabilidade te ajudam a evoluir em qualquer área? Então, quem tem controle, conhecimento e gerencia suas próprias emoções, são pessoas que têm muito mais facilidade de tomar decisão. Por quê? Porque ela equilibra racional e emocional. Eu vou pela emoção, mas a emoção não pode me dominar, porque o racional é mais importante. E eu consigo perceber qual o resultado que essa ação minha vai gerar. Lembra lá do trânsito? Num relacionamento, numa decisão, é a mesma coisa. Eu estou me relacionando profissionalmente com o chefe, eu estou brigando, estou discutindo. Eu estou numa empresa que não me dá crescimento. Eu estou num relacionamento íntimo que está me prejudicando, está me travando. O que eu vou fazer? Brigar ou achar a solução para esse problema, né? A sociabilidade gera emoções diversas, né? A segurança dos pais, a realização de ter filhos, a satisfação de ter amigos, a gratidão de termos um trabalho com colegas de diversas personalidades. Isso tudo gera emoção. Tudo isso gera emoção e a gente tem que saber controlar essas emoções também. Então, toda a nossa vida é permeada por emoções. E toda a nossa vida, em toda circunstância, eu preciso saber gerenciar essas emoções. Por exemplo, eu volto a dizer que realmente a nossa nosso grande desafio do mundo atual, o nosso grande desafio da realidade é nos adaptarmos à realidade que nós estamos vivendo, né? É o mundo de incerteza que nós estamos vivendo. Então, essa é a grande questão. Como eu faço para me adaptar nesse mundo de incerteza? Nós vamos falar disso aqui daqui a pouco. E aí, por isso que eu abri a aula falando sobre autoconhecimento, gerenciamento das emoções. Como que eu posso ser melhor a cada dia? O que eu posso construir na minha vida para eu ser melhor? Eu identifico o que realmente está bom, o que eu preciso mudar, assumo um compromisso, registro isso durante 21 dias, faço disso um hábito e a minha vida muda daqui para frente. Entenderam a sociabilidade? Então, fechamos aqui os 4 pilares da inteligência emocional.